A leitura de Moçambique é geralmente a leitura escrita em língua portuguesa, vulgarmente misturada com expressões moçambicanas, por autores como José Craveirinha, Paulina Chiziane e Mia Couto, sendo vital na exigente literatura lusófona. A literatura produzida em Moçambique, como as demais literaturas africanas nos países colonizados por Portugal, era uma extensão da literatura portuguesa. Sob a forma escrita, a produção literária sedimenta-se a partir da década de 1940, por meio de periódicos publicados por intelectuais e escritores. Em geral, de contestação ao colonialismo português, a exemplo do Brado Literário, que circulou no país entre 1918 e 1974, com textos de Rui Logar, Marcelino dos Santos, José Craveirinha, Orlando Mendes e Virgílio Lemos, entre outros. No século XIX, a imprensa e a literatura estiveram próximas, sendo a primeira uma alternativa profissional para escritores que não podiam sobreviver da produção literária. Em 1975, quando alcançou a independência política, Moçambique ainda era distante de um sistema literário, conceito criado pelo teórico Antônio Cândido, segundo o qual um sistema literário passa a existir quando um grupo de escritores escreve para um público que reage, influenciando-o a produzir novas obras, assim sucessivamente, coisas que não aconteciam em Moçambique. Mas como solicitado pela professora, não faremos nada muito documentário. Então, vamos agora falar um pouco das obras e biografia dos principais escritores de Moçambique. Disso, eu quero contar uma curiosidade da literatura moçambicana para vocês. Em Moçambique, antes de começarmos uma história, dizemos Caringana ou Acaringana, assim como o era uma vez, popularmente utilizado aqui no Brasil. E as pessoas respondem Caringana, o que quer dizer que elas permitem ou querem ouvir a história. Então vamos lá, eu vou dizer Caringana ou Acaringana, e quem quiser ouvir a história comigo responde Caringana. Caringana ou Acaringana. José João Craveirinha nasceu em 28 de maio de 1922 em Maputo. Iniciou a sua carreira como jornalista no Obrado africano e colaborou o trabalho com diversos órgãos de informação em Moçambique. Teve um papel importante na vida da Associação Africana a partir dos anos 50. Grande parte da sua poesia ainda se mantém dispersa na imprensa, não tendo sido incluído nos livros em que publicou até a data. A outra parte permanece inédita. Esteve preso pela PAID de 1965 a 1969, na célebre Cela 1 com Malangana e Rui Nogar, entre outros. Tem muitas obras publicadas, sendo considerado um dos grandes poetas da África e da língua portuguesa. Agora eu vou ler para vocês uma autobiografia escrita pelo próprio José Craveirinha. Caringana, Auá Caringana. Paulina Chiziane nasceu a 4 de junho de 1955 na província moçambicana de Gaza, no seio de uma família protestante onde se falava Chope-Runga. Aprendeu a falar português na escola de missão católica, pouco antes de se mudar para Maputo. Iniciou seus estudos superiores na Universidade Eduardo Mondlane, mas nunca concluiu a licenciatura em linguística. Ao viver na capital moçambicana, Paulina acabou por se juntar a Frelimo durante a luta pela independência, desiludida com a política. Em 1984, abraça a escrita, começando pelos seus contos. E a grande influência veio do seu avô, um contador de história nato. Começa a publicar alguns de seus contos na imprensa moçambicana,
uma página literária e a revista Tempo. Histórias que falam da vida em tempos difíceis, mas da esperança, do amor, da mulher e da África. Em 1990, Paulina Chiziane torna-se a primeira mulher moçambicana a publicar um romance, Balada de Amor ao Vento. No entanto, Paulina não gosta do termo romancista e diz sobre si: sou contadora de história e não de romancista. Escrevo livros com muitas histórias, histórias grandes e pequenas. Inspiro-me nos contos à volta de uma fogueira, minha primeira escola de arte. O meu maior surge com Niketchet, uma história de poligamia onde relata a vida de Rami, que após descobrir que o marido tem mais de 4 mulheres, resolve publicá-las. Paulina faz um apelo às mulheres para se unir e se tornarem independentes. A obra ganhou o prêmio José Caveirinha de literatura em 2003. Em 2014, Giziane foi agraciada pelo Estado português com um grau de grande oficial de ordem infante, Doutor Henrique, forma de reconhecimento do mérito e obra da autora, e dedicou o prêmio às moçambicanas. Agora vou citar com vocês os versos mais famosos de Paulina. Vocês querem ouvir? Então vamos. Caringana, caringana. Mia Couto. Mia Couto nasceu e foi escolarizado na Beira, cidade capital da província de Sofala, em Moçambique, na África. Adotou seu pseudônimo porque tinha uma paixão por gatos. Com 14 anos de idade, teve alguns poemas publicados no jornal Notícias da Beira. E 3 anos depois, em 1971, mudou-se para a cidade capital de Moçambique, Lourenço Marques. Iniciou os estudos universitários em medicina, mas abandonou esta área no princípio do 3º ano, passando a exercer a profissão de jornalista depois do 25 de abril de 1974. Trabalhou na Tribuna até a destruição das suas instalações em setembro de 1975 por colonos que se opunham à independência. Foi nomeado diretor da Agência de Informações de Moçambique e formou ligações de correspondentes entre as províncias moçambicanas durante o tempo da Guerra de Libertação. A seguir, trabalhou como diretor da revista Tempo até 1981 e continuou a carreira no jornal Notícias até 1985. Em 1983, publicou seu primeiro livro de poesia, Raiz de Orvalho, que, segundo algumas interpretações, incluiu poemas contra a propaganda machista militante. 2 anos depois, demitiu-se da posição de diretor para continuar os estudos universitários na área da biologia. Além de considerado um dos escritores mais importantes de Moçambique, é o escritor moçambicano mais traduzido. Em muitas das suas obras, Mia Couto tenta recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana, utilizando o léxico de várias regiões do país e produzindo um novo modelo de narrativa africana. Terra Sonâmbula. O seu primeiro romance, publicado em 1992, ganhou um Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos em 1995 e foi considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX por um júri criado pela Feira do Livro do Zimbábue. A 25 de novembro de 1998, foi feito Comendador de Ordem Militar de São Lago da Espada. Em 2007, foi entrevistado pela revista Isto É. Foi fundador de uma empresa de estudos ambientais, da qual é colaborador. Em 2013, foi homenageado com o Prêmio Camões, que lhe foi entregue a 10 de junho, do Palácio de Queluz, pelas mãos dos então presidente de Portugal, Cavaco Silva, e do Brasil, Dilma Rousseff. Agora vou contar um dos versos de Mia Couto que mais mexe comigo. Vocês estão prontos? Caringana ou a caringana?